Oi, pessoal, já pararam para pensar que a história que a gente aprende na escola às vezes parece que pula umas páginas? Pois é, hoje a gente vai abrir um livro que pouca gente lê, a história das tecnologias incríveis e da cultura riquíssima das sociedades africanas, muito antes dos europeus sonharem em chegar por lá. Nossa, que irado! Eu sou maluco por Pantera Negra. Wakanda é o lugar mais sensacional do cinema, sério. E o T'Challa, aquele cachecol que ele usa, é simplesmente de outro nível, muito estiloso. Então, Léo, é aí que a coisa fica interessante de verdade. E se eu te contar que para criar tudo aquilo, os produtores do filme mergulharam fundo na história real da África? Aquele cachecol, por exemplo, não é só um acessório. Ele é uma réplica de um tecido chamado kente, um verdadeiro tesouro cultural. Exatamente. E é por aí que a nossa viagem começa. Primeira parada, o universo dos tecidos. Pode até parecer algo simples, mas acredite, os fios contam histórias muito mais complexas e poderosas do que a gente imagina. Para a gente entender, vamos começar pelo nome. Kente vem da palavra Kenton, que na língua do povo Akan pode significar celebração ou até casamento. Ou seja, só pelo nome já dá para sacar que não é um pano qualquer, né? É algo guardado para momentos muito, mas muito especiais. Peraí, como assim? Um tecido que era controlado pelo rei, quer dizer que não era todo mundo que podia sair usando, que um pedaço de pano podia basicamente dizer quem mandava no lugar? Exatamente isso, Léo. Durante séculos, o quente foi um símbolo de realeza e de poder. A produção toda era controlada pelo rei, o Ashanti-Rene. O tipo de padrão, as cores que a pessoa usava, tudo isso mostrava o lugar dela na corte. Era uma linguagem visual que organizava a sociedade. E agora, ó, um desafio rapidinho para você, Léo, e para quem tá com a gente. Olhem bem para essa frase que descreve como o quente é feito. Isso aí é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Pensando em toda essa complexidade que você falou, eu vou chutar verdadeiro? Acertou em cheio, é verdadeiríssimo. A técnica se chama tecelagem de tira. Pensa assim, é como tecer várias fitinhas bem finas e coloridas, cada uma com um desenho, e depois costurar tudo junto para formar uma peça só, gigante. É um trabalho de mestre que permite criar esses padrões que são ao mesmo tempo lindos e cheios de significado. Que surreal! Então as roupas literalmente falavam. Mas essa ideia de linguagem visual, de usar desenhos para passar uma mensagem, isso ia além dos tecidos? Tinha em outras coisas também? Tinha, e muito. Isso leva a gente para um outro universo fascinante, os símbolos Adinkra. O nome pode significar adeus, porque eles eram muito usados em rituais de despedida. Mas a verdade é que os Adinkras são como uma biblioteca visual gigantesca. Cada símbolo é uma palavra que representa um provérbio, uma filosofia ou uma lição de vida. E não são poucos, viu? Já catalogaram mais de 400 símbolos diferentes. E eles estão em todo lugar, estampados nos tecidos, entalhados em esculturas, nos portões das casas. É uma forma simplesmente genial de manter a cultura viva, passando o conhecimento e a identidade de um povo de geração para geração. Ok, eu tô de queixo caído. Tecidos que são como livros, símbolos que funcionam como uma enciclopédia. Isso mostra um nível de organização social e de arte absurdo. Mas e a parte de tecnologia mesmo? Tipo, mais pesada? Eles também eram craques na engenharia? Com certeza absoluta. E aí a gente entra num campo em que eles eram verdadeiros mestres, a metalurgia. A capacidade de transformar minério em metal era a tecnologia de ponta da época. E eles produziam de tudo: ferramentas super eficientes para a agricultura, armas para a defesa e joias espetaculares que, assim como o quente, também mostravam o status e o poder da pessoa. E agora, Léo, se prepara porque essa parte é de explodir a cabeça. Presta muita atenção nessa citação aqui. É de um estudo científico de uma área chamada arqueometalurgia que estuda metais antigos. Os pesquisadores descobriram a qualidade superior dos artefatos de ferro produzidos por africanos em comparação àqueles produzidos pelos europeus. Uau! Pera, repete isso! O ferro deles era melhor do que o dos europeus da mesma época? Isso muda completamente a história que a gente conhece. Como é que isso era possível? Sim, Léo, era superior. E o motivo era ciência pura, tecnologia de ponta. Os povos Bantu, por exemplo, eram famosos por terem o segredo da metalurgia. Isso não era mágica, era conhecimento técnico. Eles sabiam controlar a temperatura dos fornos com uma precisão absurda e entendiam da composição química dos materiais para criar ligas perfeitas. Era um desenvolvimento técnico impressionante. Certo, agora vamos juntar todas essas peças.
os tecidos que se comunicam, os símbolos que ensinam e o metal forjado como uma técnica superior. Isso tudo não são só técnicas isoladas. Elas formam um sistema de saberes que não ficou lá no passado. Ele sobrevive e influencia o mundo até hoje. Olha isso, é o tecido quente de novo, o mesmo lá do começo. Vendo essa foto dele sendo usado hoje, numa festa, com todo mundo celebrando, dá para sentir o peso da história, o orgulho que essa roupa carrega. Não é só uma roupa, né? É a identidade de um povo ali, viva. E essa conexão toda é resumida de forma perfeita num antigo provérbio africano que diz o seguinte: estar nu é estar sem palavras. Pensa na força que tem essa frase. Ela ilustra tudo que a gente viu: as roupas, os símbolos, os adornos. Tudo isso é uma forma de linguagem. É o jeito de dizer para o mundo quem você é, de onde você veio e a qual história você pertence. E para a gente fechar nossa análise de hoje, fica essa reflexão. De que forma essas tradições milenares de linguagem visual continuam a moldar a identidade e a cultura no mundo todo? Da moda até as artes plásticas, esse legado continua vivo, influenciando o jeito que as pessoas se expressam. Basta a gente ter olhos para ver.